Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo José Augusto Paixão Veiga, sou professor universitário e pesquisador na área de meteorologia e ciências atmosféricas. Aqui no canal, entre outras coisas, eu falo sobre a escrita de projetos e artigos científicos para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas de como escrever esses manuscritos de forma independente. Então, se você é uma dessas pessoas, não saia daí. Hoje eu estou aqui para falar particularmente sobre a seção de metodologia de um projeto científico. Então, se você quer saber o que é essa seção e o que escrever nela quando estiver escrevendo seu próprio manuscrito, fica comigo até o final. E se você é novo aqui no canal e tem interesse por esse tipo de assunto, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho vermelho aqui para receber as notificações todas as vezes em que eu colocar um conteúdo novo aqui. Então, vamos lá! Então vamos agora para a metodologia. Então você tem um problema científico que deu origem ao seu projeto de pesquisa, e aí você precisa solucionar esse problema, você precisa responder essa pergunta científica que deu origem ao seu projeto científico. Tá? Então, para isso, você precisa aplicar um método. Então, o método nada mais é do que um procedimento lógico e organizado para você resolver um problema e chegar a uma solução. Então, a solução para o problema vai ser apresentado aqui na sua seção de metodologia. Alguns também chamam essa seção de materiais e métodos. As duas formas são corretas de se falar e você pode escrever no seu projeto científico metodologia ou materiais e métodos. O importante que você saiba é que essa seção de metodologia é a parte do projeto onde se fornecem informações suficientes para que o leitor entenda o que será feito para tratar o problema e atingir os objetivos. Então, no seu projeto, você apresentou quais são esses objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos que você pretende alcançar, e uma vez que você alcance esses objetivos geral e específicos, você consegue responder à pergunta científica que deu origem ao seu projeto. Agora você precisa mostrar como você vai atingir esses objetivos geral e específicos, ou seja, como você vai resolver o problema científico. Na metodologia, você vai ter que apresentar a solução para esse problema científico. Você também tem que mostrar as ações que serão executadas para se produzir as evidências. Então, é a partir da produção dos resultados da sua pesquisa que você vai conseguir responder o problema que deu origem a ela. Como você vai produzir essas evidências? O que você vai fazer, o que você vai aplicar, metodologicamente falando, para produzir essas evidências que vão te ajudar a atingir os objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo geral. Uma outra coisa que você precisa saber é que o método que você vai utilizar deve dar credibilidade aos resultados, ou seja, deve dar credibilidade às evidências que você vai produzir. Não é qualquer método que você vai utilizar na sua seção de metodologia para alcançar os seus objetivos. Tem que ser muito bem pensado quais são os métodos que são utilizados para resolverem problemas semelhantes ao que você está propondo resolver. Onde é que você encontra isso? Nos artigos científicos que você leu. Então, nesses artigos científicos que você leu, você consegue encontrar ou identificar os métodos, as propostas metodológicas para que você possa usar para chegar aos resultados da sua pergunta, a produzir evidências que te levem a responder o seu questionamento científico. Então, tenha muito cuidado com isso, não é qualquer método que você vai utilizar para produzir as suas evidências. E aí vem o seguinte, esse método ele tem que estar dentro de padrões aceitos na ciência. Então foi o que eu falei anteriormente. Você precisa utilizar uma ferramenta metodológica, ou seja, uma proposta de solução que é aceita dentro dos padrões científicos.
Onde é que você encontra esses métodos? Voltando a falar aqui, nas revistas científicas que são publicadas em periódicos de bom nível internacional. Então, você consegue ver quais são esses métodos e aí você aplica o método mais apropriado, o método que você vai conseguir desenvolver, vai conseguir fazer ao longo da sua pesquisa para que você possa propor para que você possa alcançar, para que você possa produzir essas evidências, esses resultados que vão te ajudar a atingir os objetivos da sua pesquisa. Então, fiquem muito atento a isso. Muito mesmo, porque se esse método não tiver dentro de padrões aceitos pela ciência, muito provavelmente seu projeto ele não vai muito longe. Tá? Dependendo se você está enviando seu projeto para uma agência de fomento para conseguir uma bolsa de pós-doc, você não pode incorrer no risco de utilizar uma metodologia fraca para produzir os seus resultados. Um outro ponto é o seguinte, para quem está escrevendo uma seção de metodologia para um projeto científico, que é o caso que eu estou mostrando aqui para vocês, você tem que escrever no tempo futuro, lembrando que o projeto nada mais é um projeto de pesquisa, nada mais é do que uma proposta de solução para um problema científico que você está aí querendo resolver. Esse problema científico tem que ser inédito, né? Para a ciência, os problemas científicos devem ser inéditos para a gente não estar respondendo aí muita coisa que já se conhece no meio científico. Então, como é uma proposta de solução para esse problema, o problema que você está abrindo, então você escreve essa seção utilizando o tempo verbal no futuro, que é diferente de quando você está escrevendo, por exemplo, a sua seção de materiais e métodos ou metodologia do seu artigo científico, da sua tese, da sua dissertação, uma vez que elas tenham sido finalizadas, aí você utiliza o tempo passado. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou apresentar uma alternativa, que são algumas dicas de como o que você poderia estar fazendo para estar escrevendo, né, a sua seção de metodologia do seu projeto. Repetindo, aqui é uma alternativa, existem outras maneiras de se fazer isso, eu estou apresentando uma forma, é uma forma interessante, uma forma que funciona, já vi essa forma de escrita em algumas propostas de dissertação, de teses, inclusive de artigos científicos, e ela funciona, é uma maneira muito tranquila, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem utilizar essa informação para escrever a seção de metodologia de vocês. Então, a primeira dica que fica aqui é que mesmo antes de você escrever a sua seção de metodologia, é que você elabore um fluxograma com um delineamento geral da sua metodologia. Ou seja, é importante que você enxergue o macro, o geral, de como você vai resolver o seu problema científico. Você tem uma pergunta e você tem que alcançar a resposta para aquela pergunta, ok? Alcançando ali os seus objetivos específicos e seu objetivo geral. Então, enxergue de uma forma macro o que você vai precisar fazer para alcançar esses objetivos, tá? Por que é interessante que você enxergue, você tenha essa visão macro? É porque vai ficar muito mais fácil depois de você escrever as seções e subseções da sua metodologia. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que é da minha área, mas vai ficar muito claro para vocês e vocês podem aplicar também na área de vocês, ok? Então, vamos partir da premissa, inicialmente falando, que eu tenho o seguinte objetivo: quantificar e entender como o desflorestamento na Amazônia impacta o clima da Amazônia. Eu posso resolver esse problema de diferentes maneiras, mas como eu uso muito a parte de modelagem numérica para resolver esse tipo de problemas, eu vou colocar um exemplo aqui utilizando um modelo numérico, utilizando um modelo numérico com alguns experimentos para resolver isso. Então vamos lá. Olha só, parta da premissa que eu tenho aqui um delineamento metodológico, que é a forma que eu vou resolver o meu problema, e aí eu vou realizar experimentos numéricos com o modelo MOD. Esse modelo MOD é um modelo fictício, é um nome fictício só aqui para ficar como exemplo. Então eu vou fazer o quê? Como é que eu estou vendo resolver esse problema
em relação ao objetivo que eu apresentei para vocês. Eu vou, então, realizar 2 experimentos numéricos, que eu estou chamando aqui de experimento 1 e experimento 2. Então, no experimento 1, eu tenho, por exemplo, uma Amazônia com floresta. Não tem desmatamento dentro da minha Amazônia, aqui dentro do meu modelo matemático. E aí, eu vou fazer uma integração numérica de 30 anos e depois eu vou determinar um clima a qual se alcançou depois dessa simulação de 30 anos, usando um experimento onde só há floresta na Amazônia. E aí eu tenho que fazer agora uma comparação, eu tenho que ter um outro experimento que me mostre que clima eu teria se a Amazônia fosse desflorestada. Então eu vou fazer um segundo experimento, que eu estou chamando de EXP2, onde nesse experimento em particular eu estou retirando toda a floresta amazônica. E aí faço uma integração numérica também de 30 anos, e aí eu vou alcançar um estado de equilíbrio, que é um clima que eu estou chamando clima 2, que está associado a uma Amazônia sem floresta. E aí eu tenho uma condição climática 1, tenho uma condição climática 2, e eu vou precisar fazer uma análise desses resultados. Então, eu estou colocando uma caixa aqui com análise dos resultados, porque eu vou ter que saber que dados eu vou utilizar para fazer essa comparação. Vou utilizar dados de chuva, vou utilizar dados de temperatura, vou utilizar dados de umidade relativa, umidade específica. Então, aqui eu vou ter que saber como eu vou realizar essa análise dos meus resultados. Vou usar estatística? Aqui eu estou colocando que sim, vou utilizar estatística, mas é para o meu caso. Então, vejam que eu mapeei toda a solução para esse meu problema. E agora fica muito mais fácil de eu, por exemplo, elaborar, preparar a minha sessão de metodologia, uma vez que eu já sei do que eu preciso. Isso aqui, inclusive, evita da gente construir mais sessões e subsessões, falar de outras coisas que não estão dentro desse escopo aí geral. Tá? Isso aqui é uma alternativa que você pode utilizar e que com certeza vai dar muito certo. Você vai perceber no início, você pode ter alguma dificuldade para ter essa visão geral. O seu orientador pode te ajudar nisso daí, tá certo? Principalmente se você for estudante da pós-graduação, você está fazendo mestrado ou doutorado em algum programa de pós-graduação, então ele consegue te ajudar a ter essa visão geral, e a partir dessa visão geral você consegue construir as outras sessões. Mas antes de falar dessas outras sessões, uma alternativa interessante também, que eu já vi em alguns lugares, que é a escrita de um parágrafo baseado nesse fluxograma. Então você tem um fluxograma, e a partir desse fluxograma você consegue montar o seu primeiro parágrafo da sua sessão de metodologia. E esse parágrafo ele é alguma coisa muito geral, e ele é baseado nesse fluxograma. Então, a partir daquele fluxograma, você pode construir esse parágrafo e aí passar já para quem está te avaliando o que você vai fazer em termos de delineamento metodológico para resolver seu problema. Veja que isso é um parágrafo muito geral. Ele vai precisar de descrições mais detalhadas sobre isso. Mas, para começar, imagine um leitor, imagine um revisor do seu projeto, o avaliador do seu projeto, já entendendo tudo o que você vai fazer de uma maneira geral, lendo apenas um primeiro parágrafo da sua sessão de metodologia. Ele vai te agradecer lá no final, porque tem muita gente que escreve, eu já fiz isso muitas vezes ao longo da minha carreira, e aí esperando que a pessoa só entenda, né? Quando ela lê a última frase ali do meu último parágrafo, da minha última sessão da metodologia, ela vai conseguir ligar os pontos e daí entender o meu delineamento geral, o que eu vou fazer, né? Então, se você conseguir fazer isso de primeira, quem está te avaliando com certeza já vai te dar um ponto positivo para isso. Ele não vai precisar chegar lá no final para entender o todo. Você já diz para ele o que é esse todo. Tá? E lógico, como eu falei, você fez esse primeiro parágrafo é muito generalizado, né? Ele é uma condição ali,
Por exemplo, você vai dizer, no meu caso, eu diria que eu iria utilizar um modelo numérico para fazer as minhas simulações, seriam 2 simulações, uma com um desmatamento, outra sem um desmatamento, tá? Que eu iria fazer uma integração numérica e a partir dessas integrações numéricas eu ia chegar numa condição de clima e aí como é que eu ia fazer essa comparação. Então eu ia conseguir visualizar, por exemplo, todo aquele meu fluxograma, mesmo eu não incluindo o fluxograma dentro dessa seção, ok? Agora, lógico, baseado nesse fluxograma, você também pode construir as suas seções e subseções, que são as partes, que são os detalhes os detalhes metodológicos. O primeiro parágrafo que eu estava falando ali para vocês é só uma visão muito generalizada do que você vai fazer para atingir os seus objetivos, para você responder a pergunta que deu origem ao seu projeto. Só que agora eu tenho que falar, por exemplo, do meu caso, naquele exemplo, eu tenho que dizer qual é o modelo que eu vou utilizar, o que é esse modelo, tá certo? Esse modelo está baseado em quê? Como é que são esses experimentos? Quais são as diferenças entre os experimentos? Eu disse que eu ia utilizar integrações de 30 anos, mas eu começo quando e termino quando? O que vai forçar esse modelo? Quais são as condições iniciais e de contorno? Eu sei que não é da sua área, mas eu só estou fazendo uma comparação aqui para você entender que você precisa incluir essa parte de detalhes, senão vai ficar faltando alguma coisa e não pode ficar faltando nada. Também não pode sobrar, porque se sobrar é o que tem a mais, nem precisaria estar dentro da sua seção de metodologia. Então, eu posso escrever essas seções e subseções baseadas no fluxograma, tá certo? Então, essa é a importância de fazer um fluxograma, porque ele vai facilitar a sua vida depois na hora de construir a metodologia. E essa é uma maneira lógica, interessante de se construir a sua seção. É importante também que lá no final, como sua última sessão, que você crie uma sessão, por exemplo, que é a sessão de análise dos resultados. Como você vai fazer a análise dos resultados que você vai produzir aplicando a metodologia que você está propondo. Ok? No meu caso, eu iria informar se eu iria utilizar alguma estatística, se eu iria fazer alguma correlação, tá? Fazer uma comparação direta entre os campos que saíram do desmatamento e os campos que saíram da parte da Amazônia com floresta, se eu iria utilizar um teste de significância para descartar as hipóteses nulas, que são outras coisas dentro da minha área, você não precisa saber disso, mas é extremamente importante que você inclua uma sessão para informar como você vai fazer a análise desses resultados, como você vai analisá-los, tá ok? E aí cada um dentro da sua área consegue fazer uma descrição ali bem objetiva, bem direta sobre essa análise dos resultados. Se o leitor, é uma coisa importante que eu tenho que falar aqui para vocês, é o seguinte: se o leitor não entender, esse leitor pode ser seu avaliador, ele pode ser um membro da sua banca, ou ele pode ser aquele pesquisador que está lá do outro lado ali, que você não sabe quem é, na hora que submete, por exemplo, um projeto para uma agência de fomento. Se ele não entender o que você vai fazer, as chances de aceite do seu projeto cai consideravelmente. Então veja bem que tem duas partes muitíssimas importantes dentro de um projeto de pesquisa, que é a introdução, que é onde você apresenta o problema que você vai atacar, por que aquele problema é importante, por que aquele problema é relevante, por que ele precisa ser atacado, quais são as implicações que você vai trazer uma vez que esse projeto, uma vez que aquela pergunta que você está fazendo ali seja resolvida, uma vez que o projeto seja alcançado. Inclusive lá quando você apresenta seus objetivos geral e específicos. Porque depois disso, você só tem a metodologia ali para você dizer, olha, o que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo de maneira correta, com uma metodologia que é aplicada, que é aceita na comunidade científica, e é dessa forma que eu vou desenvolver o meu trabalho e que eu vou alcançar esses objetivos. Que eu vou alcançar, que eu vou responder ali a minha pergunta científica que originou o meu projeto. Então você tem duas sessões, vamos dizer assim, a introdução e a parte de metodologia, extremamente importantes e nenhuma pode falhar. Sobretudo a metodologia, que é o coração do seu projeto, na minha opinião. É a parte, com certeza, extremamente importante do seu projeto e que não pode ter falhas. Deixe muito claro
como você vai atacar o problema e alcançar seus objetivos. Muito claro mesmo, porque se os avaliadores não conseguirem entender, você vai ter problema. Veja que tem duas situações, né? Quem está, por exemplo, escrevendo uma proposta e vai defender ali o seu projeto de pesquisa no mestrado, no doutorado, se ele cometeu algum equívoco, se ele falhar, tiver algum problema ali de comunicação, não ficou muito claro alguma coisa, ele vai ter a oportunidade de responder, de deixar isso mais claro perante uma banca que vai estar avaliando essa pessoa. Agora, se você está submetendo seu projeto para uma agência de fomento, por exemplo, esperando uma bolsa de pós-doc, uma concorrência gigantesca, e aí você não deixa muito claro a sua seção de metodologia, então a pessoa que está do outro lado, a obrigação não é dela de ficar procurando, de ficar ligando os pontos dentro da sua metodologia para descobrir, entendi o que a pessoa vai fazer. Não, tem que estar muito claro para ela. Então, essa parte de produzir esse delineamento metodológico geral em termos de fluxograma, por mais que você não o inclua dentro da sessão como uma figura, não é necessário, a não ser que você queira fazer isso, também não é proibido, tá? Ele vai ter que enxergar isso de uma maneira muito, muito clara. Então, você fazendo isso, você se convence que entendeu, né? Para você fazer o outro entender, você tem que entender também. Então, não esqueça disso, deixe muito claro as coisas dentro da sua sessão de metodologia, claras e, inclusive, também justificadas. Então, eu espero que você tenha gostado do que eu apresentei para você, espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, você pode utilizar o chat aqui do canal para deixar sua pergunta. Se quiser fazer algum comentário sobre a aula, sobre a videoaula, fique também à vontade. Estou aqui para ajudar de alguma maneira. Então, espero que essa orientação aí em relação à preparação da metodologia do seu projeto científico tenha ficado aí clara e que tenha ajudado você. E aí eu peço que, se eu conseguir te ajudar, se isso foi interessante, foi importante para você, que você deixe o seu like aqui, ok? Isso daí é uma forma interessante de eu ver que o canal está fazendo alguma diferença para vocês, que é importante para vocês também, e que se você conhecer algum colega, alguma colega que também tenha interesse nesse tipo de assunto, eu peço que você compartilhe esse vídeo com essas pessoas, porque daí com esse compartilhamento também essas informações podem chegar para outros colegas, outras pessoas também que precisam dessa informação e que têm certas dificuldades, né, para construir a sua parte de metodologia, a sua parte de introdução, enfim, as partes de um manuscrito científico, que pode ser um projeto ou pode ser um paper, um artigo científico, ok? Então eu vou ficando por aqui e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal e dizer também, né, que você pode me encontrar ali, pode me seguir, eu até recomendo me seguirem no Instagram, ou no Telegram, ou no Facebook, sobretudo no Instagram, porque no Instagram eu coloco mais materiais lá, tem uns posts que eu coloco, que muitas vezes não entram aqui no canal, mas são informações relevantes que você poderia também ter acesso, uma vez que me siga lá no Instagram. É só procurar por Coorientador e também tem um Telegram e uma fanpage no Facebook que é chamada de Coorientador JAPV. Então eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.